Fala, povo de Deus, Jesus te abençoe. Chegamos a 1 Coríntios capítulo 5, e aqui, e também no capítulo 6, o apóstolo fala de questões concernentes à pureza, à moralidade sexual. Veja, Paulo inicia o texto com algo muito alarmante. Ele diz que geralmente, e esse adjetivo é muito importante aqui, afinal, denota uma ideia de algo comum, corriqueiro. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Paulo está falando de um problema muito sério que acontecia na igreja de Corinto. Ele usa este caso como um exemplo, claro, para tratar da questão maior. O problema maior é a imoralidade sexual. O problema maior é, sem dúvida alguma, uma postura completamente distante do que a verdade do evangelho propõe àqueles que seguem ao Senhor. Mas Paulo pega um exemplo que há na igreja de Corinto, em que um homem teve relações sexuais com a esposa de seu próprio pai. Pela maneira como o texto está construído, certamente não é a própria mãe dele, mas sim uma madrasta, a esposa de seu pai. Mas ainda assim é algo absurdamente asqueroso, abjeto, algo repulsivo. E Paulo se, de fato, pronuncia com muita veemência, porque é necessário, sem dúvida alguma, chamando a atenção da igreja, porque é algo tão absurdo que nem entre os gentios, ou seja, nem entre os pagãos do paganismo de Corinto, nem entre os imorais, dentre os imorais de Corinto, isso era visto. E Paulo se pronuncia trazendo-os à necessidade de pureza, trazendo-os à necessidade de moralidade. Paulo fala sobre disciplina, de uma certa maneira. Afinal, ele diz que do versículo 3 ao versículo 15, é necessário que entregue-se tal pessoa a Satanás. A ideia aqui é uma ideia de disciplina, de juízo, de punição temporária, a fim de que, diz Paulo, o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Mas note, parece que a igreja era leniente demais com casos assim. O que transmite a ideia aqui é que a igreja de Corinto não via com tanta gravidade assim uma situação como essa, ou qualquer outra de ordem imoral, de ordem sexual. Parece que estava tão assentado na mentalidade, na vida, na cultura da igreja, que era aquela velha história de, o que tem? Gente, mas, tá tudo bem. E Paulo se admira disso. Gente, não é boa a vossa jactância. Vocês não percebem que um pouco de fermento leveda a massa inteira? Ou seja, uma atitude contaminada afeta toda a igreja. Uma atitude imoral afeta a comunidade inteira. Isso vale para nós, isso vale para nosso tempo. Nós precisamos entender que a igreja de Cristo Jesus é uma comunidade que precisa buscar dia a dia ser moralmente correta, sexualmente correta, ortodoxa, não apenas nas doutrinas que diz crer, mas na sua prática de vida. Nós precisamos entender que a igreja de Cristo Jesus é padrão. Nós temos que ser aqueles dignos de serem imitados. Nós vemos Paulo várias e várias vezes dizendo: sejam meus imitadores, como eu sou do Senhor. A igreja precisa entender isso. Nós precisamos nos tornar dignos de imitação. E para que isso aconteça, a nossa conduta precisa ser correta. A nossa conduta precisa ser digna. A nossa conduta precisa ser orientada pela nova vida no poder do Evangelho. Nós não podemos permitir que a imoralidade se torne algo completamente natural no meio da igreja. Nós não podemos permitir que adultério, prostituição, impureza, lascívia, fornicação e qualquer coisa semelhante seja algo que, tudo bem, tanto faz. Não tanto faz, não tá tudo bem. E Paulo está se pronunciando neste sentido.
Paulo chama a igreja a um compromisso e alerta ainda mais. Paulo lida com falsos cristãos dentro da igreja. Veja, no versículo 11 do capítulo 5 diz assim: eu vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, maldizente, beberrão, roubador. Com esse nem ainda comais. Mas veja, Paulo não está falando de gente que cai em pecado. Paulo está falando de gente que ama o pecado. Paulo está falando de gente que vive com prazer na prática do pecado e nem se incomoda com isso. Mas gente que, ao mesmo tempo que ama o pecado, que vive com prazer na prática do pecado, que se deleita no pecado, gente que, ao mesmo tempo que faz todas estas coisas, diz: eu sou crente, eu amo Jesus, ele é meu Salvador. E Paulo diz: não é não, não é mesmo. Essas pessoas são falsos cristãos. Essas pessoas são falsos crentes. Afirmam uma coisa com a boca, mas vivem algo completamente diferente, algo profundamente condenável e repulsivo aos olhos do Senhor. Por isso que Paulo trata com tanta veemência, e ele chega ao final do capítulo, lá no versículo de número 13, dizendo: olha, expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Pastor, a gente não pode expulsar ninguém da igreja. Paulo está dizendo que a gente deve. E quem? Aqueles que são falsos cristãos. Aqueles que no dia da sua profissão de fé afirmaram uma coisa, mas estão fazendo e vivendo outra completamente diferente. Repito, não é um caso de uma queda. Não é o caso de um pecado acidental. É o caso de amar o pecado. É o caso de viver para o pecado. É o caso de se refestelar no pecado. Paulo trata isso com muita seriedade e nós precisaríamos tratar da mesma maneira. Nós precisamos lutar por uma comunidade pura, uma comunidade que seja cada vez mais semelhante a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Uma comunidade que honre o sacrifício realizado por nosso Senhor na cruz do Calvário.